Bom, falando novamente da Bíblia, em suma, a Bíblia ela fala, sim, eu acredito em reencarnação, tanto quanto em bombardeios nucleares feitos por velozes caças a jato. E não é tão difícil assim identificar os textos, abri-los com as chaves apropriadas. Basta ter olhos de ver, basta levantar a letra e procurar o espírito que ela oculta. Então se inscreva aqui e vamos lá. Para isso não é necessário nem mesmo ser doutor da lei, ao contrário. Jesus, certa vez, orou a Deus, agradecendo-lhe o haver o Pai escondido certas coisas aos sábios entendidos e as revelado aos pequeninos e humildes. Por isso diz também que trazia luz aos cegos e cegueira aos que viam. Parece haver no mundo de hoje um número crescente de sábios e entendidos, porque são multidão os que olham e não enxergam. Aliás, documentos históricos como a Bíblia podem admitir reinterpretações apoiadas em novos elementos informativos de absoluta confiança. Traduções forçadas para permitirem a acomodação de ideias pessoais de seus tradutores ou os copistas têm sido comuns em todos os tempos e em muitos idiomas. Prevendo isso e no firme propósito de preservar a integridade e pureza do seu texto, João escreveu lá no Apocalipse, no capítulo 22, o seguinte: eu testifico a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. O apóstolo Paulo, a seu turno, observou, não quanto às alterações textuais, mas quanto às responsabilidades que cada pregador cristão, o cuidado que deve pôr na interpretação do que lê. Vamos ouvir o que ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 3. A nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual também nos fez idôneos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito ele vivifica. Em resumo, em textos históricos, há espaço para interpretar o que está escrito, mas não para acrescentar, subtrair, mutilar, deformar, falsear. As responsabilidades do pregador estão muito bem definidas e a advertência é claríssima. Atenção para o espírito, cuidado com a letra morta. Muito cuidado também com a vaidosa erudição que procura mais atentamente os meios de exaltar-se do que a singela e direta abordagem do simples. Veja que Nicodemos era sábio, e entendido, e no entanto ele ignorava o sentido de importantíssimas passagens bíblicas. Enquanto os apóstolos, rudes, pescadores, artesãos, trabalhadores braçais, a verdade se revelava em toda a sua beleza. Os preceitos da lei de Deus, que são as 5 obras básicas atribuídas à autoria de Moisés, elas representam as tônicas do pensamento religioso dos judeus. Uma parte caracteriza-se como de origem nitidamente espiritual,
conteúdo permanente e de interesse geral, universal, transcendendo limitações de tempo e espaço, raça e culto. A essência de tal pensamento, ela está sumarizada nos 10 mandamentos. Uma certa unanimidade existe em torno da considerável importância desse documento. É ele a base, o ponto de partida, a estrutura de todo o desenvolvimento posterior de uma ética para as multidões que viriam a integrar a tradição judeu-cristã. Quando Cristo dizia que não veio derrogar a lei, sim fazê-la cumprir, é certo que se referia a esse conteúdo espiritual, intemporal e universal do Decálogo. O restante da obra de Moisés, ela é desdobramento, detalhamento daquele código básico, com a finalidade de adaptá-lo ao que Kardec chama de, o Evangelho segundo o Espiritismo, de costumes e caráter do povo hebreu. É como se fossem a lei a sua regulamentação. Após, no Pentateuco, um código permanente de ética, ao lado de uma legislação mais ou menos variável e adaptada à época e aos hábitos, bem como às crenças específicas do povo hebreu. É indisputável a autoridade do Decálogo. Reconhecendo isto, a própria Igreja Católica resolveu aceitá-lo e incorporá-lo aos seus ensinamentos, exatamente por entender que a sua moral é sólida e que os seus preceitos estão acima de posturas meramente sectárias. Qualquer religião que se preze há de recomendar o que ali está exposto. O respeito a Deus, à verdade, aos pais, à vida e aos bens alheios. Um exame atento dos textos nos leva, não obstante admitir que o Decálogo não é um documento de amor e sim de comando. Não é sem razão, pois, que seja também conhecido como os 10 mandamentos. Mais claro ainda, em inglês, o que se dá ao pé da letra, os 10 comandos, o primeiro preceito, ele nos convida a amar a Deus. Identifica e determina secamente: não tereis diante de mim outros deuses. Aliás, quase todo o Decálogo é vazado em forma negativa e imperativa. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não prestes falso testemunho, não desejes a mulher do próximo, não cobice os bens alheios. Somente 2 preceitos são escritos de forma positiva: a santificação de um dia por semana e o respeito aos pais. Este último, mesmo assim, não tanto por amor, mas para o que se possa viver longo tempo na terra, que Deus daria ao povo hebreu. A doutrina do amor, mantido o respeito pelas determinações do Decálogo ou os 10 mandamentos, seria introduzida alguns séculos depois pelo Cristo. E estas observações não têm o caráter de uma crítica, que, obviamente, nada retiraria do mérito incontestável que todos reconhecem nos 10 mandamentos. O mundo espiritual sabe dosar bem os ensinamentos que nos traz. A um povo rude, ainda turbulento, heterogêneo como os hebreus, nômades, lá dos primeiros tempos, seria totalmente inócuo um código que apenas fizesse apelo ao amor fraterno, à mansuetude, à obediência consciente e voluntária. Não é com gestos amistosos
e fraternos que conseguiremos convencer um tigre a não nos devorar. É preciso primeiro domesticá-lo, levando-a pela energia e persuasão insistentes a compreender a força do amor, traduzida em bons tratos ao nível de sua inteligência primitiva. Só então ele aceitará uma carícia na sua cabeça sem abocanhar-nos a nossa mão. O Decálogo figura 2 vezes no Pentateuco, em Êxodo 20, versículos 2 e 17, e em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 a 18. E há variações substanciais entre um texto e outro, mas não tão significativas que invalidem as colocações nele contidas. Os estudiosos do Antigo Testamento acham que os textos, tal como hoje os conhecemos, resultam da expansão posterior de uma versão original e primitiva bem mais sintética. Não vamos entrar nessas minúcias, dado que para os objetivos deste trabalho nosso interesse fica centrado no primeiro mandamento, cujo texto não sofreu variações de substância nas 2 versões conhecidas. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.